Olá, senhores, mais um vídeo aqui no canal. Bom, senhores, hoje é uma reflexão. Teremos uma reflexão, tá? Vocês estão observando aqui o site Nexo, que é um jornal independente, tá? E é financiado por assinaturas. Aqui nós vamos saber a realidade quando nós falamos do salário do brasileiro. Esse vídeo, senhores, é uma black pill pesada, pois muitos camaradas não têm ideia do quanto que é difícil ser brasileiro. A realidade da maioria dos brasileiros. Muitos até fingem que não estão vendo, acham que estão bem, estão tendo péssimas condições de vida e etc. Salário que não dá muitas vezes nem para pagar um aluguel, nem para o cara ter uma moradia decente, o cara consegue. E infelizmente muitos ainda, mesmo estando nessa condição, ainda querem ter filhos, querem montar uma família. É por isso, senhores, que antes de tomar essa responsabilidade, você tem que pensar muito bem, você tem que se prevenir para que você não venha a ter um filho não planejado. Porque ter um filho nessa sociedade, principalmente se ele for um menino, nessa sociedade ginocêntrica e misândrica, é muito complicado, tá? Bom, então, senhores, aqui no Nexo, a última atualização que teve foi em janeiro de 2018, referente à realidade do salário do brasileiro, tá? Bom, isso daqui foi antes do ex-presidente Jair Bolsonaro assumir. E nós vamos dar uma olhada também depois, quando ele já tinha assumido, para vocês verem que a realidade brasileira, independente de posição política ou do cara que está no poder, não muda e nem vai mudar durante um bom tempo. Bom, senhores, vamos lá. Vou colocar aqui o salário de 2.000 e como base eu vou escolher primeiro o estado de São Paulo, mas também vou escolher uns outros. E vocês também podem, por vocês mesmos, darem uma olhada, se quiserem também dar uma força pro Nexo ou pro outro site que eu vou mostrar também, por favor, façam isso se puderem, porque realmente isso daqui abre a mente de muito. Abre a nossa mente. Vamos lá, senhores. E aqui nós tivemos a primeira porrada. Uma pessoa que ganha R$ 2.000 ganha mais do que 79% dos brasileiros e está próximo dos mais ricos. Em relação ao estado de São Paulo, uma pessoa que ganha R$ 2.000 ganha mais do que 70% das pessoas do estado. Conseguiram entender a realidade? Estão conseguindo compreender o quão difícil é a vida do brasileiro? Enquanto o brasileiro fica brigando por causa de futebol, enquanto o brasileiro fica só pensando em carnaval, em festança, a vida dele continua sendo penosa. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Se você não está entre esses 79% dos brasileiros que ganham menos do que R$ 2.000 e você tem uma vida relativamente boa e achar que isso daqui é uma besteira, meu, saia da bolha. O mundo não gira em torno de você. E isso daqui não te faz também ser melhor do que as outras pessoas. Pode ter certeza que as pessoas que estão aqui, ó, boa parte delas são pessoas de bom caráter. São pessoas que batalhadoras. Muitas delas são homens que saem 4 horas da manhã de casa para voltar 6 horas da tarde, isso quando não é mais tarde, para trabalhar no chão de fábrica, para ser humilhado, para passar por tudo que é dificuldade, para chegar em casa muitas vezes ter uma esposa ingrata, filhos ingratos.
Essa é a realidade do brasileiro. Agora vamos pegar com base o estado do Amazonas. Aqui ainda o sarrafo é maior, ou seja, R$ 2.000 no estado do Amazonas, a pessoa ganha mais do que 85% das pessoas de lá. Vamos pegar um outro estado. Vamos pegar o Rio de Janeiro. 74 pessoas. 74%, perdão. Está. Estão conseguindo compreender? Agora, vamos para o outro site. Esse é o Infodados. Aqui, a última atualização já foi mais recente, tá? Vocês podem ver os R$ 2.000 novamente no estado de São Paulo. E aqui, ó, tá dizendo que quem ganha R$ 2.000 está entre os 40% mais ricos do Brasil. Gente, tem ideia disso? Tem ideia? Eu vou atualizar de novo aqui. Vou colocar novamente R$ 2.000. Vou colocar agora no estado do Amazonas. E calcular. Olha isso. Vocês têm ideia, senhores? Vocês têm ideia de quão triste é a nossa realidade? Vocês estão começando a entender o porquê que os seres de luz com a hipergamia desenfreada, que não tem nada a oferecer além do sexo, querem exigir camaradas que estão até meio fora do alcance delas, da grande maioria delas. Um exemplo, teve um ser de luz que falou que R$ 20.000 não dava nem para comprar uma bolsa. Esse ser de luz, se eu não me engano, é de São Paulo. Boa sorte, então, para ela encontrar aí um camarada que ganhe mais de 20 mil, ou seja, 20 mil, que ganhe mais de R$ 20.000 ou 20 mil, são 5% da população de São Paulo e 1% da população do Brasil. Boa sorte para ela encontrar um camarada que ganhe isso aqui e que queira ficar com ela, porque esses caras aqui, senhores, tem tanto ser de luz atrás deles que eles escolhem a dedos. Seres de luz de qualidade, digamos assim, eu falo em relação à aparência, entre as coisas, qualidade muito superior à maioria dessas super hipergâmicas que temos aí, porque a religião do Ocidente, senhores, ela funciona mais com o ser de luz rico. Quando o ser de luz não é rico, ele se ferra quando adota isso. Sempre foi assim, sempre favoreceu. Lembrando também, senhores, que esses 5% que vocês estão vendo aqui do estado de São Paulo, aqui também tem seres de luz, além, não são só homens, tem seres de luz também. Ou seja, o número ainda é menor. Vocês têm ideia da nossa realidade agora? Eu quero que vocês reflitam sobre isso e mostrem esses sites para mais pessoas, para eles verem a realidade, para ver se acordam. Ou seja, aquela moça ali que falou que R$ 20.000 não dá para comprar nem uma bolsa, vai ficar encalhada. Vai ficar encalhada. Ou no mínimo, pode até conseguir um cara desse daqui, mas o cara que é desinteressante, o prêmio de consolação. É por isso, senhores, que vocês veem em países subdesenvolvidos como o Brasil, vocês veem com facilidade um cara que é feio e tá com uma mulher que é bonita. Mas por que isso acontece?
é isso aqui, senhores. Não tem tanta opção. Se elas tivessem poder escolher um cara que seja rico e bonito, elas iam escolher com certeza esse cara. Mas como a realidade brasileira é outra, então tá aqui, ó. É por isso que se você faz parte desses 5%, ou se você faz parte dos 95%, galera, eu tô dentro dos 95% também, tá? Falo pra vocês. O foco, cara, tem que ser só em nós. Temos que desenvolver nós mesmos. Então, se você está dentro de 5%, saiba utilizar esse seu poder aquisitivo da melhor maneira possível para com que você não venha a fazer parte dos 95%. Porque, infelizmente, tem muito cara que está aqui e não sabe usar o dinheiro. Não sabe, não tem inteligência financeira. Fica gastando com seres de luz, fica gastando com um monte de besteira e depois acaba retornando para cá. E nós que estamos aqui nos 95%, ou melhor, pegando o Brasil, 99%, também não temos que ficar gastando pouco que nós temos com curso de sedução que não vai resolver nada, já que você tem conhecimento de que elas são controladas pela hipergamia e que a hipergamia da maioria está desenfreada. Você entende que para você ser acusado de um crime ou você ser dito como uma pessoa que tem, como é que se fala? Me fugiu a atitude. Que tem atitude é a sua beleza. Quando você chega no ser de luz, é isso que vai dizer. Se você for um cara feio, ela vai levantar na hora. Se você estiver, por exemplo, no estado de São Paulo ou até na Bahia, por causa daquela lei, não vai você levantar a mão e falar que está sendo, que você está cometendo crime de ádio. Se é que você me entende, que eu não posso falar a palavra, você vai direto para a delegacia. Por isso que eu falo, senhores, não é porque nós estamos aqui que significa que nós vamos ter que ter uma vida de M. A gente tem que ter uma inteligência financeira e usar o nosso dinheiro da melhor maneira possível. Investir em nós. O pouco que nós temos tem que ser investido em nós. Porque, senhores, sem uma boa saúde física, mental e espiritual, você não vai conseguir suportar as dificuldades da vida. Aí vocês falam, pô, Guina, tu fala muito de espiritual, tá querendo dizer que eu tenho que ser religioso? Cara, eu já falei, eu já expliquei, e se você for pesquisar, você vai ver artigos científicos que falam que o ser humano naturalmente ele tem uma necessidade espiritual. E por causa disso, mesmo que ele não acredite em um Deus religioso, ele vai buscar um Deus, nem que seja material, e muitos até mesmo fazem seres de luz como deusas deles. Então pensem nisso, senhores. Olha só que interessante, ó. Infelizmente, o Brasil é um país com renda muito baixa. Quem ganha R$ 1.400 por mês já entra no grupo dos 50% com maior renda no país. Indo mais longe, apenas 30% da população ganha mais do que 1.900 por mês. Essa é a realidade, senhores. Gostaram desse conteúdo? Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilhe com pessoas de mente aberta. E se você encontrar um ser de luz super poderoso que se acha que merece um cara que não ganha no mínimo 20 mil reais, mostre essa realidade para a senhorita, para ela entender que o sarrafo está muito mais embaixo do que ela imagina.